Você já se perguntou como uma única manhã pode mudar completamente o rumo da sua existência? Eu tinha apenas 12 anos quando meu próprio irmão me deixou em pé na Praça Central de Cruzeiro, interior de São Paulo, enquanto homens me observavam como se eu fosse um animal à venda. Era 1950 e naquele dia descobri o que significava ser tratada como mercadoria. O sol mal havia nascido quando Osvaldo me sacudiu pelos ombros, ordenando que eu vestisse meu único vestido bom, aquele de algodão azul com pequenas flores brancas que mamãe havia costurado antes de partir. Arrume-se logo, Maria. Vamos para a cidade, ele disse, sem conseguir olhar diretamente nos meus olhos. Havia algo em sua voz, um tremor que eu nunca tinha ouvido antes. As 5 léguas até a cidade foram percorridas em silêncio. Meus pés, protegidos apenas por tamancos gastos, levantavam poeira vermelha da estrada. O céu ainda guardava algumas estrelas quando chegamos à praça. Osvaldo andava apressado, quase me arrastando, como se temesse mudar de ideia. "Fique aqui, quietinha", ele ordenou, me posicionando perto do coreto. Depois, se afastou para conversar com homens de chapéus de palha e roupas engomadas. Percebi que me olhavam de soslaio, avaliando-me. Um apontou para meus cabelos, outro questionou algo sobre minha saúde. Foi quando compreendi a verdade aterrorizante. Meu irmão estava me oferecendo como se eu fosse uma mercadoria. Naquele instante, algo morreu dentro de mim. Senti o sangue fugir de meu rosto enquanto assistia àquela negociação silenciosa. Como uma criança que não consegue afastar os olhos de um acidente, permaneci imóvel, observando o destino ser decidido por mãos alheias. Foi então que ele surgiu. Um homem alto de terno escuro, chapéu de feltro e uma postura que o distinguia dos demais. Não parecia um fazendeiro nem um comerciante local. Caminhava com uma elegância diferente, trazendo consigo uma mulher de vestido preto e expressão serena. Eles pararam a poucos metros, me observando com uma intensidade estranha, quase dolorosa. 12.000 cruzeiros e não se fala mais nisso, disse o homem, estendendo um envelope para meu irmão. Suas palavras soaram como o último prego em um caixão. Osvaldo hesitou apenas por um segundo antes de aceitar o dinheiro. Naquele ano de 1950, eu era apenas uma menina magricela, criada entre os pés de café da fazenda Santa Luzia. Filha caçula de colonos, nunca havia saído dos limites daquelas terras. Mamãe me ensinou a costurar e a fazer pão no forno de barro, enquanto papai me mostrava como identificar quando a chuva estava próxima pelo voo dos pássaros. Era uma vida simples, mas era a nossa vida. Tudo mudou quando a seca castigou as plantações. Lembro-me de papai voltando da roça mais cedo a cada dia, com a camisa encharcada de suor e os olhos cada vez mais fundos. "É a pior estiagem em 50 anos", diziam os mais velhos. Os pés de café, orgulho de nosso patrão, secavam lentamente sob o sol implacável. Então veio o inverno, e com ele, a pneumonia que levou papai. Vejo-me ainda ajoelhada ao lado de sua cama improvisada, segurando sua mão áspera enquanto ele lutava para respirar. O doutor da cidade grande demorou demais para chegar, e quando finalmente apareceu, só pôde balançar a cabeça negativamente. Mamãe definhou depois disso. Parou de comer, de falar, de viver. "É a tristeza que consome por dentro", explicou a velha dona Sebastiana, que preparava chás e rezas para todos no assentamento. Em pouco tempo, mamãe se foi também, levada por uma febre que nenhum remédio caseiro conseguiu curar. Restamos apenas Osvaldo e eu. Meu irmão, 9 anos mais velho, assumiu a responsabilidade da casa e do trabalho. Durante alguns meses, ele tentou manter a rotina. Acordávamos no escuro para cuidar da pequena horta que nos alimentava e das galinhas que sobreviveram. Não havia mais café para colher. A fazenda estava falindo e o patrão já havia dispensado quase todos os trabalhadores. À noite, ao redor da lamparina, Osvaldo ficava horas rabiscando contas em pedaços de papel,
resmungando sobre dívidas que desconhecia. Papai pediu adiantamentos, ele me explicou uma vez. Precisamos pagar ou seremos despejados. Recordo-me de seu rosto envelhecido pelo sol e pelas preocupações. Tinha apenas 19 anos, mas já carregava o peso de um homem de 50. As dívidas cresciam. Os mantimentos acabavam. À noite, eu ouvia meu irmão andar de um lado para outro no cômodo ao lado, conversando sozinho, como papai fazia quando estava preocupado. Algumas vezes, ele saía de casa e só voltava na manhã seguinte, cheirando a cachaça barata. Nossa tia Zulmira, irmã de mamãe que vivia em um sítio distante, estava doente. Havia nos criado quando éramos pequenos, enquanto nossos pais trabalhavam nas colheitas. Osvaldo recebeu carta dizendo que ela poderia perder o pequeno pedaço de terra onde vivia. É tudo que nos resta de família, ele dizia, amargurado. Foi nesse contexto de desespero que aquela manhã chegou. Na véspera, Osvaldo havia me olhado durante o jantar, um caldo ralo de mandioca, com uma expressão que não consegui decifrar. Amanhã nossa vida vai mudar, Maria. Confie em mim. Eu não podia imaginar que mudança seria aquela, nem que preço seria cobrado por ela. Atravessar a praça de Cruzeiro naquela manhã foi como caminhar em um sonho ruim. O mercado já fervilhava. Tropeiros empacotavam mercadorias, comerciantes organizavam suas barracas, mulheres negociavam o preço de verduras e grãos. Era dia de feira e eu nunca me sentira tão invisível e exposta ao mesmo tempo. Quando Osvaldo fechou o acordo com aquele homem elegante, meu coração parecia ter sido esmagado dentro do peito. Meu irmão se aproximou, finalmente com os olhos marejados. É para seu bem, pequena. Aqui você vai morrer de fome. Suas palavras saíram entrecortadas. O doutor Geraldo vai lhe dar uma vida melhor do que eu jamais poderia oferecer. Quis gritar, quis correr, quis me agarrar às pernas dele e implorar que não me abandonasse. Mas algo naquele momento me paralisou. Talvez fosse o medo, talvez a compreensão intuitiva de que não havia outra saída. Você volta para me buscar? Perguntei com a voz embargada. Osvaldo beijou minha testa e virou-se rapidamente, partindo a passos largos sem responder. Aquela foi a última vez que vi meu irmão. O homem de terno escuro se apresentou formalmente. Sou o doutor Geraldo Almeida, de Cunha. Esta é minha esposa, Dona Helena. A mulher de preto me observava com olhos enigmáticos, nem compassivos nem cruéis, apenas atentos. Venha, criança. Temos uma longa viagem pela frente, disse ela, estendendo uma mão enluvada que não ousei recusar. Fui conduzida até um automóvel negro reluzente, o primeiro que eu via tão de perto. O motorista, um homem de uniforme cinza, abriu a porta com uma reverência que parecia absurda dirigida a uma menina como eu. Sentei-me no banco de couro macio, abraçada à pequena trouxa que continha minhas únicas posses, um vestido remendado, uma boneca de pano feita por mamãe e uma medalha de Santo Antônio que pertencera à minha avó. Durante o trajeto, Dr. Geraldo e Dona Helena conversavam em voz baixa no banco da frente, como se eu não estivesse ali. Palavras soltas chegavam aos meus ouvidos. Adaptação, educação, responsabilidade. Eu olhava pela janela, vendo as paisagens conhecidas desaparecerem para dar lugar a estradas e caminhos que nunca tinha percorrido. Minha mente fervilhava com histórias que já havia escutado sobre meninas adotadas por famílias ricas. Algumas viravam empregadas, trabalhando do amanhecer até altas horas sem direito a descanso ou pagamento. Outras sofriam abusos que as mulheres mais velhas só mencionavam em sussurros. Seria este meu destino? Trocada por dinheiro para viver como serviçal ou algo pior? Quando cruzamos a divisa para Cunha, o nó em meu estômago apertou. O que seria de mim nesta nova vida? Por que aquele casal bem vestido havia me escolhido? O que esperavam de uma menina do campo que mal sabia escrever o próprio nome?
A estrada serpenteava entre morros verdejantes, tão diferentes da paisagem ressequida que eu conhecia. Através das lágrimas que não me permiti derramar, vi o sol alto no céu, indiferente ao drama que eu vivia. Pensei em Osvaldo contando as notas que havia recebido, talvez já gastando o valor da minha liberdade. Chegamos. A voz do Dr. Geraldo me arrancou de meus pensamentos sombrios. O carro parou diante de um portão imponente. Além dele, avistei uma casa grande, branca, com janelas azuis e um jardim que parecia saído de um livro de histórias. Era o início de uma nova vida. Uma vida que eu não escolhi. Uma vida comprada com dinheiro e selada com o adeus silencioso de meu irmão. O que eu não sabia é que, além daqueles portões, esperava-me não apenas um destino, mas um segredo que mudaria para sempre minha compreensão sobre amor, família e sacrifício. O motorista abriu o portão de ferro trabalhado e seguimos por uma alameda ladeada por jabuticabeiras até a casa grande. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui descer do carro quando paramos. A construção era imponente, 2 andares com uma varanda que circundava toda a frente, sustentada por colunas brancas. Flores que eu jamais havia visto cresciam em canteiros perfeitamente alinhados. «Venha conhecer sua nova casa, Maria», disse Dona Helena, com uma voz suave que contrastava com sua aparência austera. Seguia, sentindo o cascalho do caminho crugir sob meus tamancos gastos. Uma senhora negra de cabelos grisalhos e avental impecavelmente branco nos recebeu à porta. «Esta é Celestina, nossa governanta», apresentou o Dr. Geraldo. A mulher me examinou de cima a baixo, com um olhar que não consegui decifrar. «Vou preparar um banho quente para a menina», disse ela, com uma autoridade natural que me fez pensar que talvez fosse ela a verdadeira dona daquele lugar. Fui conduzida por escadas de madeira lustrosa até o 2º andar. O interior da casa era ainda mais impressionante. Móveis escuros e reluzentes, tapetes coloridos, quadros nas paredes, coisas que eu só conhecia de ouvir falar. Meus tamancos deixavam marcas de terra no piso brilhante, e me senti envergonhada por sujar aquele ambiente imaculado. Celestina me conduziu até um quarto com uma banheira já cheia de água fumegante. «Pode deixar suas roupas aqui, vou buscar algo limpo para você vestir». Ela saiu, fechando a porta e me deixando sozinha naquele cômodo maior que toda a casa onde eu crescera. Tirei meu vestido encardido com timidez, como se as paredes pudessem me julgar. Entrei na água morna e senti meus músculos relaxarem pela primeira vez naquele dia terrível. Lavei-me com um sabonete perfumado, assistindo à sujeira do caminho e as lágrimas contidas formarem redemoinhos escuros na água. Quando terminei, encontrei sobre a cama um vestido branco de algodão, meias e até sapatos de verniz que pareciam novos. Vesti-me rapidamente, temendo desagradar meus novos patrões? Donos? Não sabia como chamá-los. Celestina retornou e me conduziu por um corredor até uma porta fechada. Bateu levemente e anunciou: «A menina está pronta, Dona Helena». A porta se abriu para um aposento diferente dos outros. Era um quarto espaçoso e luminoso, decorado em tons suaves de azul e branco. Uma cama com dossel ocupava o centro, ladeada por mesinhas com abajures de porcelana. Havia uma escrivaninha junto à janela, uma estante repleta de livros, e no canto, uma pequena poltrona onde Dona Helena estava sentada. «Entre, Maria», ela disse, indicando que eu devia sentar na beira da cama. Dr. Geraldo surgiu por outra porta, trazendo um objeto retangular coberto por um pano bordô. Colocou-o sobre a escrivaninha e se posicionou ao lado da esposa. Ambos me olhavam com uma intensidade inquietante. «Maria», começou ele, «você deve estar se perguntando por que a trouxemos para nossa casa». Engoli em seco, incapaz de formular qualquer resposta. 1000 possibilidades terríveis passavam pela minha cabeça. «Este quarto», continuou Dona Helena, «pertencia à nossa filha, Berenice».
Sua voz tremeu levemente ao pronunciar o nome. Ela tinha exatamente sua idade quando a febre amarela a levou, há 2 anos. Dr. Geraldo removeu o pano bordô, revelando um retrato emoldurado. Era uma menina de cabelos escuros e olhos grandes, usando um vestido claro muito parecido com o que eu acabara de vestir. O sorriso dela iluminava toda a fotografia. Berenice era uma menina especial, prosseguiu ele com a voz embargada. Adorava ler, aprender, conhecer o mundo através dos livros. Seu sonho era ser professora um dia. Dona Helena se levantou e caminhou até a estante, retirando um caderno encadernado em couro. Abriu-o e me mostrou uma caligrafia delicada que preenchia as páginas. Este era o diário dela. Nas últimas semanas, quando já sabia que não se recuperaria, Berenice escreveu sobre seu maior desejo. Ela virou algumas páginas até encontrar o que procurava e leu em voz alta. Quando eu partir, gostaria que papai e mamãe encontrassem uma menina que precisasse de ajuda, como tantas que vejo quando vamos à cidade. Uma menina que pudesse ter a educação que eu tive, as oportunidades que foram minhas, o amor que recebi. Este seria meu legado. As palavras pairaram no ar como uma revelação. Dr. Geraldo se ajoelhou à minha frente, olhando-me nos olhos pela primeira vez. Maria, não a compramos para ser uma empregada. Não a trouxemos para trabalhar na cozinha ou limpar a casa. Trouxemos você para realizar o último desejo de nossa filha, para dar-lhe a chance que Berenice queria que oferecêssemos a uma menina como você. Não consegui respirar. As palavras do Dr. Geraldo pareciam flutuar ao meu redor sem fazer sentido. Meu corpo inteiro tremeu em uma confusão de emoções que eu não conseguia nomear. Você quer dizer que não vou trabalhar para vocês? Consegui finalmente balbuciar. Dona Helena se aproximou, sentando-se ao meu lado na cama. Não, querida. Você vai estudar, vai aprender a ler, escrever, contar, vai ter professores particulares até estar pronta para frequentar a escola na cidade. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto sem que eu pudesse contê-las. Era demais para compreender. Em uma única manhã, havia sido vendida pelo meu próprio irmão, arrancada da única realidade que conhecia, e agora... isto? Uma promessa que parecia boa demais para ser verdade. Mas por que eu? Perguntei entre soluços. Por que pagaram por mim? Dr. Geraldo trocou um olhar com a esposa antes de responder. Seu irmão me procurou há algumas semanas. Ele havia ouvido através do padre de Cruzeiro que estávamos procurando uma menina para acolher em nossa casa. Osvaldo nos contou sobre sua situação, a morte de seus pais, as dívidas, o risco de perderem o pouco que tinham. O dinheiro, então, foi para ajudar seu irmão a salvar a propriedade de sua tia Zulmira, que estava prestes a ser tomada pelos credores. Ele não vendeu você, Maria. Ele tentou garantir um futuro para ambos. A revelação me atingiu como um raio. Osvaldo não me havia abandonado por egoísmo, mas por desespero e talvez amor. Mesmo assim, a dor da separação permanecia crua e pulsante. Aquela encenação na praça, continuou o Dr. Geraldo, foi a maneira que encontramos para evitar falatórios. Uma adoção formal seria quase impossível com a burocracia atual, especialmente porque você ainda tem um irmão vivo. Mas aos olhos da sociedade, você simplesmente veio trabalhar para uma família de posses, como tantas outras meninas do campo. Eu não sabia o que sentir. Alívio por não ter sido verdadeiramente vendida como mercadoria? Tristeza pelo destino que me arrancou de tudo que conhecia? Gratidão por esta chance inesperada? Raiva por não ter sido consultada ou preparada? Você pode ficar conosco, Maria, disse Dona Helena com gentileza. Ou, se preferir, podemos providenciar seu retorno para junto de seu irmão. A escolha é sua. Aquela foi talvez a primeira vez na minha vida que alguém me ofereceu uma escolha real. Olhei para o retrato de Berenice, para aqueles olhos luminosos e aquele sorriso confiante.
Depois para o quarto amplo, os livros na estante, um universo desconhecido e intimidador, mas também fascinante. E se eu não for inteligente o bastante? Questionei, verbalizando meu maior temor. E se não conseguir aprender como ela? Cada pessoa tem seu próprio caminho, Maria, respondeu Dona Helena. Não esperamos que você seja Berenice. Esperamos apenas que seja você mesma, com as oportunidades que nossa filha nunca poderá ter. O peso daquelas palavras me atingiu profundamente. Não era apenas sobre mim, percebi. Era sobre 3 pessoas, Dr. Geraldo, Dona Helena e a falecida Berenice, buscando algum sentido em meio à perda. E de alguma forma misteriosa, minha presença oferecia esse sentido. Naquela tarde, sentada na beira daquela cama estranha, usando roupas que não me pertenciam, vivenciei uma tempestade interior. O choque inicial deu lugar a uma confusão de sentimentos contraditórios: esperança e medo, gratidão e ressentimento, alívio e culpa. Peguei-me pensando em minha mãe. O que ela diria deste destino inesperado? Aprovaria? Ficaria feliz por mim? Posso ter notícias do meu irmão? Perguntei timidamente. Claro, assentiu o Dr. Geraldo. Manterei contato com o padre de Cruzeiro para saber de Osvaldo, e quando você quiser visitá-lo, providenciaremos. Aquela promessa acalmou um pouco meu coração agitado. Não estava perdendo completamente minha família, apenas ganhando uma nova possibilidade de vida. Celestina bateu à porta, trazendo uma bandeja com chocolate quente e biscoitos. Pensei que a menina pudesse estar com fome, justificou-se. Os dias seguintes foram uma sequência de descobertas e adaptações. Descobri que a Casa Grande não era apenas a residência do Dr. Geraldo e Dona Helena, mas também abrigava um consultório médico no anexo, onde ele atendia pacientes 3 vezes por semana. Dona Helena, aprendi, havia sido professora antes de se casar. Talvez isso explicasse a quantidade impressionante de livros em quase todos os cômodos. A rotina começou a se estabelecer gradualmente. Celestina me acordava às 7 horas, ajudava-me com o banho e a escolha das roupas, todas novas, mandadas fazer especialmente para mim na costureira da cidade. O café era servido na varanda dos fundos, com frutas frescas, pão caseiro e leite que eu jamais havia provado tão cremoso. Nas manhãs, Dona Helena dedicava 2 horas para iniciar minha alfabetização. Sentávamos na biblioteca, um aposento que me intimidou inicialmente com suas estantes do chão ao teto repletas de volumes encadernados. Ela era paciente, mas rigorosa, insistindo para que eu formasse corretamente cada letra do alfabeto. As letras são como pessoas, Maria, ela explicava. Cada uma tem sua personalidade, sua postura. Precisamos respeitá-las. Às tardes, quando não estava no consultório, Dr. Geraldo me ensinava sobre plantas medicinais no Jardim dos Fundos. Ele cultivava ervas que usava para preparar remédios e me explicava com entusiasmo os nomes científicos e as propriedades de cada uma. O conhecimento é o bem mais precioso que possuímos, Maria, dizia ele enquanto me mostrava a diferença entre hortelã e hortelã-pimenta. Ninguém pode tirar isso de você. À noite, após o jantar servido pontualmente às 7, havia sempre 1 hora de leitura na sala. Dona Helena lia em voz alta trechos de livros que ela considerava adequados para a minha idade, histórias de santos, fábulas moralizantes e, eventualmente, contos de fadas que me faziam sonhar acordada. Mas nem tudo era fácil. Nas primeiras semanas, chorei silenciosamente todas as noites, com o rosto enterrado no travesseiro para que ninguém ouvisse. Sentia falta do cheiro da terra depois da chuva, do canto dos passarinhos que conhecia pelo nome, das histórias que papai contava sobre as estrelas. Sentia falta até mesmo da simplicidade da minha vida anterior, onde eu sabia exatamente quem era e qual era meu lugar no mundo. Havia também os olhares curiosos e julgadores que enfrentávamos na missa de domingo. As senhoras da cidade cochichavam atrás de leques e missais, lançando-me olhares que variavam entre a piedade e a desconfiança.
É a órfã que os Almeida acolheram, diziam algumas. Dizem que a compraram de um irmão vagabundo, sussurravam outras. Dona Helena ignorava os comentários com uma dignidade que eu admirava, mantendo a cabeça erguida e o olhar fixo no altar. Doutor Geraldo, por sua vez, fazia questão de me apresentar como Nossa Maria a quem quer que se aproximasse, desafiando silenciosamente quem ousasse me tratar com menos respeito. Uma tarde, cerca de um mês após minha chegada, Dona Helena me encontrou no quarto, olhando fixamente para o retrato de Berenice. Vocês queriam que eu fosse ela? Perguntei sem rodeios. Ela sentou-se ao meu lado, pensativa antes de responder. Nos primeiros dias após a morte dela, eu sonhava que ela voltava. Acordava todas as manhãs, esperando ouvir seus passos no corredor, sua risada. Quando decidimos acolher uma menina, conforme seu desejo, parte de mim. Sim, parte de mim talvez tenha alimentado a fantasia de recuperar um pouco dela. Sua honestidade me surpreendeu e me assustou. Mas ela continuou pegando minhas mãos entre as suas. Percebo agora que isso seria injusto, com você e com a memória dela. Você é Maria. Uma pessoa única, com sua própria história, seus próprios talentos, seus próprios sonhos. E é essa Maria que estamos aprendendo a conhecer e a amar. Aquela conversa marcou uma virada em nossa relação. Aos poucos, deixei de me sentir como uma intrusa ocupando o lugar de outra pessoa. Comecei a aceitar que aquele quarto, aquelas roupas, aquelas oportunidades eram realmente minhas. Não emprestadas, não roubadas de uma menina morta, mas oferecidas a mim por direito próprio. No final de outubro, chegou uma carta endereçada a Dr. Geraldo com notícias de cruzeiro. Ele me chamou ao escritório para compartilhar seu conteúdo. Seu irmão conseguiu quitar as dívidas e assegurar a propriedade de sua tia Zulmira, explicou. Ele está trabalhando na construção da nova estação ferroviária em São Paulo, mas vem visitar sua tia regularmente. Um misto de alívio e tristeza me invadiu. Osvaldo estava bem, mas tão distante. Seria possível que tivesse simplesmente seguido em frente, sem se preocupar com o que havia acontecido comigo? Como se lesse meus pensamentos, Dr. Geraldo acrescentou. Ele pergunta sobre você. Quer saber se está adaptada, se está bem tratada. E o senhor respondeu o quê? A verdade, Maria. Que você está aprendendo rapidamente, que tem talento para os estudos e que, apesar da saudade natural, está construindo um novo caminho aqui conosco. Naquela noite, pela primeira vez desde minha chegada, não chorei antes de dormir. Em vez disso, fiquei observando o céu estrelado pela janela, tentando identificar as constelações que papai me ensinara. Estava em um lugar diferente, sob o mesmo céu, construindo uma ponte entre o que fui e o que poderia me tornar. O primeiro ano na casa dos Almeida foi como aprender a respirar de novo. Cada dia trazia um desafio diferente, uma adaptação necessária. O mais difícil não era a alfabetização ou os novos hábitos. Era entender quem eu era naquele novo mundo. Lembro-me da primeira vez que Dona Helena quis me levar à modista da cidade para confeccionar vestidos para o Natal. Fiquei paralisada na porta da loja, incapaz de entrar. A elegância do lugar, com seus manequins vestidos em tecidos finos e funcionárias de uniforme impecável, me intimidava profundamente. O que foi, Maria? Perguntou Dona Helena, notando minha hesitação. As pessoas vão saber que não pertenço a esse lugar, sussurrei, sentindo o rosto queimar de vergonha. Vão saber que sou filha de colono. Dona Helena ajoelhou-se para ficar na altura dos meus olhos, algo que ela fazia quando queria que eu prestasse muita atenção em suas palavras. Maria, escute-me bem. Sua origem não determina seu valor. O que importa é quem você escolhe ser a cada novo dia. Entramos na loja, e como imaginei, a vendedora me examinou dos pés à cabeça com um olhar de desdém mal disfarçado. Mas então, Dona Helena fez algo que jamais esquecerei. Bom dia, senhora Amália. Esta é nossa Maria.
Estamos providenciando seu enxoval completo para o Natal e para seu aniversário. Nossa Maria. 2 palavras que mudaram tudo. A vendedora imediatamente ajustou sua expressão e passou a me tratar com a mesma reverência dedicada à família Almeida. Outro desafio imenso foi a escola. Após 6 meses de aulas particulares com Dona Helena, Dr. Geraldo decidiu que eu estava pronta para frequentar o Colégio Santa Cecília, instituição dirigida por freiras onde estudavam as filhas das melhores famílias da região. Não posso ir, declarei em pânico quando me mostraram o uniforme azul marinho com laço branco. Não saberei me comportar como as outras meninas. Você aprenderá, garantiu Dr. Geraldo. Como aprendeu a ler em tempo recorde e a diferenciar as ervas do jardim. Confiamos em você, Maria. Meu primeiro dia naquele colégio está gravado na memória como uma cicatriz. Entrei de mãos dadas com Dona Helena, sentindo todos os olhares sobre mim. É a menina do leilão. Alguém sussurrou alto o suficiente para que eu ouvisse. Minhas mãos suaram frio, e só não corri porque temia decepcionar os Almeida. A Madre Superiora, uma alemã de voz severa e olhos penetrantes, me apresentou à classe como a tutelada do Dr. Geraldo Almeida. Nem filha adotiva, nem empregada, um status indefinido que só aumentou a curiosidade e o preconceito das outras alunas. Durante semanas, comi sozinha no refeitório. Nenhuma menina queria sentar-se à mesa com a caipira comprada. Nos jogos do intervalo, era a última a ser escolhida para os times. Nas aulas, mesmo sabendo a resposta, raramente levantava a mão, temendo chamar atenção. Até que um dia, na aula de geografia, a irmã Matilde perguntou sobre o ciclo de plantio do café. Nenhuma aluna soube responder completamente, embora todas vivêssemos em região cafeeira. Quando o silêncio se tornou constrangedor, encontrei coragem em algum lugar dentro de mim. O café precisa ser plantado no início das chuvas, comecei timidamente, para depois descrever em detalhes que só conhece quem viveu entre os cafezais. A forma correta de preparar as mudas, o espaçamento entre os pés, os cuidados nos primeiros anos, o momento exato da florada e da colheita. A sala ficou em silêncio quando terminei minha explicação. A irmã Matilde ajustou os óculos, parecendo verdadeiramente impressionada. Muito bem explicado, Maria. Vejo que conhece não apenas a teoria, mas a prática. Foi a primeira vez que senti orgulho da minha origem, em vez de vergonha. Aquele conhecimento que trazia no sangue e na memória não poderia ser encontrado em livros elegantes ou ensinado em salões refinados. Aos poucos, fui conquistando pequenos espaços no colégio. Depois da aula sobre café, algumas meninas começaram a me fazer perguntas sobre a vida na fazenda, curiosas sobre um mundo que desconheciam completamente. Carmen Espinosa, filha do dono do banco, até me convidou para seu aniversário, um evento que me deixou em pânico por semanas. Não sei como me comportar em uma festa assim, confessei a Celestina enquanto ela arrumava meu cabelo no dia do evento. Observe as outras meninas e faça como elas, aconselhou a governanta. Mas lembre-se, educação verdadeira não é saber qual garfo usar, mas sim tratar a todos com respeito. Aquela festa foi uma aula sobre um mundo que eu nem sabia que existia. O casarão dos Espinosa era ainda maior que a casa dos Almeida, com lustres de cristal e móveis importados da Europa. Havia garçons servindo bebidas em bandejas de prata e uma orquestra tocando músicas que eu nunca havia escutado. Permaneci num canto, observando tudo com fascínio e terror, até que Carmen me puxou para apresentar as primas vindas de São Paulo. Foi então que cometi meu primeiro grande erro social. É verdade que você foi comprada em um leilão? Perguntou uma das primas, uma menina loira com um sorriso malicioso. Antes que pudesse pensar, respondi com a franqueza bruta que herdara de papai. Sim. E você? Foi comprada onde? Parece cara demais para ter sido em leilão comum. O silêncio que se seguiu foi glacial. Carmen fingiu não ter ouvido e puxou as primas para longe, deixando-me sozinha novamente. Voltei para casa mais cedo,
com um nó na garganta e a certeza de que havia arruinado minha única chance de fazer amizades. Para minha surpresa, no dia seguinte, Carmen me procurou durante o intervalo. "Minhas primas são insuportáveis", disse, oferecendo-me metade de seu sanduíche. "Mamãe sempre diz que elas têm dinheiro demais e educação de menos." Foi o início de uma amizade improvável que duraria toda a vida. Meus progressos acadêmicos, no entanto, eram irregulares. Destacava-me em literatura e história, onde minha imaginação e memória compensavam as lacunas na minha formação. Mas matemática e francês eram verdadeiros pesadelos. "Não consigo, dona Helena." Chorei após semanas tentando entender frações. "Talvez eu não seja inteligente o suficiente." "Bobagem", respondeu ela com firmeza. "Inteligência tem muitas formas, Maria. Você apenas precisa encontrar seu próprio caminho para compreender." Dr. Geraldo contratou um professor particular de matemática, o Sr. Mendes, que descobriu que eu aprendia melhor quando relacionava os números a situações práticas. Frações, que pareciam abstratas demais nos livros, tornaram-se compreensíveis quando ele usou exemplos de receitas de cozinha e divisão de terrenos. Mas nem todos os problemas tinham solução tão simples. Aos 13 anos, quando as outras meninas começaram a falar sobre bailes e pretendentes, percebi que minha situação era única. Não era realmente uma Almeida, não compartilhava seu sobrenome ou seu sangue. Tampouco era uma empregada ou protegida temporária. Quem era eu, afinal? Esta crise de identidade atingiu seu auge quando Carmen, animada com os preparativos para sua festa de 15 anos, perguntou-me sobre meus próprios planos. "Você vai ter uma festa também? O Dr. Geraldo provavelmente organizará algo esplêndido." Não soube o que responder. Nunca havíamos conversado sobre isso. Na verdade, mal falávamos sobre meu futuro além dos estudos imediatos. Naquela noite, reuni coragem e abordei o assunto durante o jantar. "Dr. Geraldo, Dona Helena, o que acontecerá quando eu terminar os estudos?" O casal trocou olhares surpresos antes de Dr. Geraldo responder. "Ora, Maria, isso dependerá de você. Podemos providenciar sua entrada na escola normal se quiser ser professora, ou talvez na faculdade em São Paulo, se preferir. O que quero dizer é, qual é meu lugar nesta família? Sou sua filha? Uma protegida temporária? Quando terei idade suficiente para ir embora?" A pergunta caiu como uma pedra no lago tranquilo de nossa rotina. Dona Helena pousou os talheres, visivelmente afetada. "Maria, você é parte desta família pelo tempo que desejar", disse com voz embargada. "Não há prazo de validade para nosso compromisso com você." "Mas não tenho seu sobrenome", argumentei, verbalizando finalmente o que me incomodava. "Na escola, nos documentos, continuo sendo Maria Oliveira, não Maria Almeida." Dr. Geraldo limpou a garganta, parecendo desconfortável pela primeira vez desde que o conheci. "A adoção formal seria complicada. Seu irmão ainda é seu guardião legal. Mas se for importante para você, podemos conversar com um advogado e ver as possibilidades." Aquela conversa, embora necessária, deixou um rastro de insegurança. Percebi que, apesar de todo o carinho e dedicação, havia limites para a minha integração àquela família. Limites impostos não pelo afeto, mas pela sociedade e suas regras. O tempo, como sempre, seguiu seu curso inexorável. Aos 15 anos, eu já não era mais a menina assustada da Praça de Cruzeiro. Falava com desenvoltura, lia vorazmente os livros da biblioteca dos Almeida e até dava aulas particulares de português para crianças mais novas do colégio. Foi nessa época que recebi a notícia que abalaria novamente meus alicerces. Osvaldo estava vindo me visitar. Dr. Geraldo recebera uma carta anunciando que meu irmão havia conseguido um emprego estável como funcionário da Estrada de Ferro e desejava ver como eu estava. O reencontro foi marcado para um domingo, após a missa. Passei a semana em estado de nervosismo, alternando entre o desejo ardente de ver meu irmão e o medo do que esse encontro poderia despertar. Quando finalmente o vi,
parado timidamente junto ao portão da casa dos Almeida, quase não o reconheci. Não era mais o jovem desesperado que me deixara na praça 3 anos antes, mas um homem de aparência séria, vestindo um terno simples, mas bem cuidado. "Maria", murmurou ele, removendo o chapéu. "Você está... diferente." Diferente era pouco. A menina magricela de tranças mal feitas havia se transformado em uma jovem de cabelos bem penteados e postura ereta, usando um vestido dominical de algodão fino. Os primeiros minutos foram constrangedores. Sentamos na varanda principal, servidos de limonada por Celestina, trocando informações superficiais sob o olhar vigilante de Dona Helena, que se mantinha a uma distância respeitosa, mas protetora. "O sítio da tia Zulmira está bem cuidado agora", comentou Osvaldo. "Contratei um rapaz para ajudar com a lavoura. Ela manda lembranças." "Como está sua saúde?" perguntei, ainda sem conseguir olhá-lo diretamente nos olhos. "Melhor. O médico de São Paulo disse que o problema no pulmão está controlado." A conversa prosseguiu assim, formal e distante, até que Dr. Geraldo sugeriu que caminhássemos pelo jardim para termos mais privacidade. Foi então, entre as roseiras que Dona Helena cultivava com tanto cuidado, que Osvaldo finalmente encontrou coragem para o que realmente precisava dizer. "Maria, eu vim pedir seu perdão", declarou abruptamente, sua voz quebrando. "O que fiz naquele dia, não passa um dia sem que eu me arrependa da forma como aconteceu." "Mas você fez pelo meu bem", respondi, repetindo o que havia me dito a mim mesma tantas vezes. "Dr. Geraldo me explicou sobre a situação da tia Zulmira, sobre como você procurou por uma família que pudesse me dar educação. É verdade que procurei, mas a forma como aconteceu..." Ele fechou os olhos por um momento, como se revivesse aquele dia. "Devia ter explicado tudo a você antes, preparado você. Em vez disso, agi como se estivesse me livrando de um fardo. E você nunca foi um fardo, Maria. Nunca." Algo se rompeu dentro de mim, uma represa de emoções contidas por anos. Comecei a chorar. Não o choro silencioso que havia aperfeiçoado para não incomodar na casa grande, mas soluços profundos que vinham do âmago do meu ser. "Achei que tinha me vendido por dinheiro", confessei entre lágrimas. "Que tinha me abandonado porque era um peso para você." Osvaldo também chorava agora, sem vergonha de suas lágrimas. "Pensei que estava fazendo o melhor para você. O Dr. Geraldo prometeu educação, conforto, oportunidades que jamais poderia oferecer. Mas a maneira como fiz foi errada. Por favor, Maria, diga que pode me perdoar." Naquele jardim, rodeados pelo perfume das rosas de Dona Helena, começamos a reconstruir a ponte entre nós. Não era uma reconciliação simples. Havia feridas profundas em ambos os lados, mas era um começo. Antes de partir, Osvaldo me entregou um pacote pequeno, embrulhado em papel pardo. "Era da mamãe", explicou. "Achei que devia ficar com você." Dentro havia um camafeu de prata simples, contendo uma mecha de cabelo castanho entrelaçado, o cabelo de mamãe e o meu, cortados no dia do meu batismo. Foi o primeiro objeto ligado ao meu passado que tive desde que deixei a fazenda. Aquele encontro me fez perceber que, embora estivesse construindo uma nova vida, não precisava apagar completamente quem fui. Podia ser Maria Oliveira e também a pupila dos Almeida. Podia honrar minhas raízes enquanto estendia meus galhos em direção a um futuro diferente. Os anos seguintes trouxeram novos desafios. Na escola, destacava-me cada vez mais, especialmente nas matérias de humanidades. Quando chegou o momento de decidir meu futuro profissional, não tive dúvidas. "Quero ser professora", anunciei durante um jantar. "Quero fazer por outras crianças o que Dona Helena fez por mim." O casal Almeida recebeu minha decisão com visível orgulho. Dr. Geraldo imediatamente começou a providenciar minha matrícula na Escola Normal de São Paulo, considerada a melhor do estado para a formação de professores. "Você será uma educadora excepcional, Maria", afirmou Dona Helena com convicção.
Tem a sensibilidade necessária para compreender as dificuldades dos alunos e a perseverança para não desistir deles. Minha partida para São Paulo, aos 18 anos, representou outro grande salto rumo ao desconhecido. Ficaria hospedada na casa de uma prima de Dona Helena, uma viúva respeitável que recebia moças do interior que vinham estudar na capital. Você não estará sozinha, garantiu o Dr. Geraldo enquanto supervisionava o carregamento de meu baú no trem. Iremos visitá-la mensalmente e estaremos sempre disponíveis por carta ou telefone. Mesmo assim, deixar a segurança da casa dos Almeida foi aterrorizante. Durante os 3 anos que passei em São Paulo, enfrentei uma série de desafios que testaram tudo o que havia aprendido. A cidade grande era um mundo à parte, barulhenta, agitada, cheia de armadilhas e tentações. Na escola normal, minhas origens voltaram a ser motivo de curiosidade e, por vezes, discriminação. Embora tivesse a educação e os modos refinados absorvidos na casa dos Almeida, ainda carregava em mim algo da Maria da Fazenda. Uma autenticidade que contrastava com o artificialismo de algumas colegas. Você é uma raridade, Maria, comentou certa vez meu professor de metodologia. Tem a sensibilidade de quem conheceu a dureza da vida e a formação intelectual das moças privilegiadas. Use isso a seu favor no magistério. Durante minha formação, desenvolvi interesse especial pela alfabetização de adultos, talvez porque nunca esqueci como era o sentimento de não saber ler num mundo feito de letras. Comecei a frequentar um projeto voluntário nas periferias de São Paulo, ensinando operários e empregadas domésticas após seus longos dias de trabalho. Foi numa dessas aulas que conheci Antônio Ferreira, um operário da construção civil que, aos 40 anos, havia decidido aprender a ler para poder verificar se seu pagamento estava correto. Sua determinação me comoveu profundamente. A senhora é diferente das outras professoras, observou ele após uma aula particularmente difícil. Tem paciência, mas também firmeza. Não nos trata como crianças. Aquele comentário simples foi um dos maiores elogios que já recebi. Percebi então que havia encontrado minha verdadeira vocação. Não apenas ensinar, mas transformar vidas através da educação, como a minha havia sido transformada. Em 1956, quando estava prestes a me formar, recebi uma proposta que mudaria novamente o curso da minha vida. O Departamento de Educação do Estado estava iniciando um projeto piloto de escolas rurais, buscando normalistas dispostas a lecionar em regiões remotas do interior paulista. O objetivo era levar educação de qualidade para filhos de trabalhadores rurais. Crianças como eu havia sido um dia. Inscrevi-me imediatamente, apesar das objeções de Dona Helena, que sonhava me ver lecionando em alguma escola prestigiada da capital ou até mesmo voltando para assumir uma posição no Colégio Santa Cecília. É perigoso, Maria, argumentou ela quando lhe contei sobre minha decisão. Estará sozinha em lugares isolados, sem conforto ou segurança. Mas é exatamente onde sou mais necessária, respondi com uma convicção que me surpreendeu. Se eu tive uma chance, por que outras crianças não merecem o mesmo? A seleção para o projeto foi rigorosa. Os candidatos foram avaliados não apenas por seu desempenho acadêmico, mas também por sua capacidade de adaptação e compromisso com a educação transformadora. Quando recebi a carta confirmando minha aprovação, senti uma mistura de euforia e terror. Minha designação? O distrito de Santa Cruz da Serra, um vilarejo a mais de 200 quilômetros de São Paulo, conhecido pela produção de café e pela resistência dos fazendeiros locais à educação formal dos filhos de seus trabalhadores. É uma região difícil, avisou o coordenador do projeto durante nossa reunião preparatória. A escola está abandonada há anos e teremos que reconquistar a confiança da comunidade. Parti em março de 1957, com meu diploma ainda fresco e o coração dividido entre a expectativa e o medo. Dr. Geraldo e Dona Helena me acompanharam até a estação rodoviária, ambos visivelmente preocupados, mas respeitando minha escolha. Lembre-se de quem você é, Maria.
disse-me Dona Helena ao se despedir, e do quanto já superou para chegar até aqui. Escreva-nos semanalmente, pediu o Dr. Geraldo, colocando em minha mala um estojo de primeiros socorros e diversos medicamentos básicos. E se precisar de qualquer coisa, um telegrama e estaremos lá imediatamente. O que nenhum de nós poderia imaginar é que Santa Cruz da Serra me reservava não apenas os desafios esperados, mas também um encontro com meu passado que revelaria segredos que eu nunca poderia ter imaginado. Santa Cruz da Serra era um lugarejo esquecido pelo tempo. Uma única rua principal de terra batida, ladeada por casas simples e comércios básicos, armazém, farmácia, barbearia e uma pequena venda que também servia como bar. A escola ficava na extremidade norte do vilarejo, um prédio de 3 salas, pintura descascada e janelas quebradas. Em meu primeiro dia, encontrei apenas 7 crianças esperando, acompanhadas por mães desconfiadas que me examinavam como se eu fosse uma forasteira exótica. Tentei não mostrar o desânimo que senti ao ver a estrutura abandonada e o pequeno grupo de alunos. Bom dia, sou a professora Maria Oliveira. Apresentei-me, tentando transmitir uma confiança que não tinha. Estou muito feliz por estar aqui. Durante as primeiras semanas, dediquei-me a conquistar a comunidade. Visitei pessoalmente cada família com crianças em idade escolar, explicando a importância da educação. Muitos fazendeiros relutavam em liberar os filhos dos colonos para estudar, alegando que precisavam dos pequenos no trabalho da roça. Instrução só serve para colocar ideias ruins na cabeça dessa gente, disse-me um senhor de bigodes grisalhos, dono de uma propriedade considerável. Depois não querem mais pegar na enxada. Pelo contrário, senhor Teodoro, argumentei, a educação os tornará trabalhadores mais eficientes. Saberão calcular melhor, poderão ler instruções e manuais de equipamentos novos. Lentamente, fui quebrando resistências. Organizei a escola aos domingos depois da missa para alfabetizar adultos. Visitei doentes levando remédios básicos que Dr. Geraldo me enviava mensalmente. Em pouco tempo, minha classe cresceu para 25 alunos, um milagre naquela comunidade isolada. Foi durante uma dessas visitas domiciliares que o destino me pregou uma peça que jamais poderia antecipar. Havia uma família recém-chegada a Santa Cruz, trabalhadores de uma fazenda distante. O capataz mencionou que tinham uma menina de 8 anos que nunca frequentara a escola. A propriedade ficava a 1 hora de caminhada da vila. Naquela tarde quente de setembro de 1957, segui pela estrada de terra, carregando material escolar e alguns livros infantis para tentar conquistar mais uma aluna. Ao chegar à colônia, uma mulher magra e envelhecida precocemente me recebeu com visível nervosismo. Bom dia, senhora. Sou a professora Maria Oliveira. Soube que a senhora tem uma filha em idade escolar. Ao me apresentar, notei que a mulher empalideceu, olhando-me de uma forma estranha, quase assustada. Maria? Oliveira? Repetiu ela, com voz trêmula. Sim, esse é meu nome. Estou aqui para convidar sua filha para frequentar a escola do vilarejo. A mulher me fitou por longos segundos antes de responder. Meu marido não está em casa agora. Talvez seja melhor a senhora voltar outro dia. Insisti educadamente, mencionando que a educação era garantida por lei e que poderia ajudar a criar um futuro melhor para a criança. Relutante, a mulher finalmente me convidou para entrar na casa simples. Foi quando notei uma fotografia emoldurada precariamente na parede de barro. Um jovem casal com 2 filhos pequenos. O homem da foto me era estranhamente familiar. Bonita família, comentei. São vocês? Sim, respondeu ela, ainda desconfortável. Foi tirada há muitos anos, antes das dificuldades. Olhei mais atentamente e senti um arrepio percorrer minha espinha. O homem na fotografia era inconfundível, apesar dos anos de diferença. Qual é o nome do seu marido? Perguntei com a voz quase sumindo. A mulher hesitou antes de responder.
Osvaldo. Osvaldo Oliveira. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Osvaldo Oliveira. Meu irmão. O homem que tinha me deixado na Praça de Cruzeiro, 7 anos antes, que eu acreditava estar trabalhando na estrada de ferro após nosso reencontro, agora vivia a poucos quilômetros de onde eu viera lecionar. Ele está bem? Foi tudo o que consegui perguntar, lutando para manter a compostura. Não muito, respondeu ela, parecendo finalmente entender quem eu era. Voltou doente do garimpo. Achamos que era só cansaço, mas piorou nos últimos meses. Garimpo? A informação não batia com o que Osvaldo me contara no nosso breve reencontro 3 anos antes. Ele havia mentido sobre o emprego na estrada de ferro? Sobre a recuperação de tia Zulmira? Posso vê-lo? Pedi, sentindo que meu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente. A mulher, que se apresentou como Lourdes, me conduziu ao pequeno quarto nos fundos da casa. Ali, deitado em uma cama improvisada, estava meu irmão, irreconhecível se comparado ao jovem forte que cuidara de mim após a morte de nossos pais. Magro, pálido, com a respiração difícil, ele dormia um sono intranquilo. Ele tem esses acessos de febre, explicou Lourdes em voz baixa. O doutor da cidade grande disse que é problema no pulmão, da poeira do garimpo, mas não temos dinheiro para o tratamento adequado. Aproximei-me lentamente da cama, paralisada pela mistura de sentimentos que me dominava. Amor, raiva, ressentimento, compaixão, tudo se misturava em meu peito enquanto observava aquele homem que tinha mudado meu destino de forma tão dramática. Osvaldo, chamei suavemente. Ele abriu os olhos lentamente, piscando algumas vezes como se tentasse focar. Quando finalmente me reconheceu, uma expressão de puro espanto tomou seu rosto abatido. Maria? Sussurrou, tentando se erguer. É você mesmo? Ou estou delirando de novo? Sou eu, Osvaldo, a professora do vilarejo. Ele deixou escapar um som que era meio riso, meio soluço. Minha irmãzinha, uma professora. Seus olhos marejaram. Então deu certo. Você conseguiu. Sim, consegui. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Mas você me disse que estava trabalhando na estrada de ferro, que tinha ajudado tia Zulmira. Osvaldo fechou os olhos por um momento, parecendo ainda mais frágil. Eu menti, confessou finalmente. Não queria que você soubesse a verdade, que tinha fracassado novamente. Lourdes, percebendo a intensidade do momento, saiu discretamente do quarto, levando consigo a menina que havia aparecido na porta. Minha sobrinha, que eu nem sabia que existia. O que aconteceu com o dinheiro, Osvaldo? Perguntei diretamente. Os 12.000 cruzeiros que recebeu por mim? A pergunta que me atormentara por anos finalmente estava no ar. O que valia uma criança de 12 anos em 1950 e o que aquele valor tinha proporcionado ao meu irmão? Osvaldo tossiu dolorosamente antes de responder. Tia Zulmira estava morrendo quando te deixei com o doutor Geraldo. Precisava de uma operação urgente em São Paulo. Foi para isso que usei o dinheiro, para salvá-la. Senti como se o ar tivesse sido retirado de meus pulmões. Por que nunca me contou isso? Porque ela morreu mesmo assim, respondeu ele, uma lágrima escorrendo pelo rosto encovado. 3 meses depois da cirurgia. O dinheiro se foi, você estava longe e eu havia falhado de novo. Foi então que tudo começou a fazer sentido. O desaparecimento de Osvaldo após nosso breve reencontro, as cartas que pararam de chegar, os rumores que Dr. Geraldo ouvira sobre ele ter ido para o garimpo. Depois disso, não consegui mais te encarar, continuou ele com dificuldade. Fui para a Serra Pelada tentar a sorte. Por um tempo, achei que tinha encontrado meu caminho. Conheci Lourdes, tivemos nossa filha, Aparecida. Mas o garimpo cobra seu preço. A silicose começou a me consumir há 2 anos. Silêncio.
Um silêncio carregado de 7 anos de separação, de decisões tomadas por desespero, de caminhos que se bifurcaram naquela manhã na Praça de Cruzeiro. Quando soube que havia uma nova professora em Santa Cruz, nunca imaginei... Sua voz falhou. É o destino, não é? Me trazendo de volta para enfrentar o que fiz. Naquele momento, todas as perguntas que me atormentavam por anos pareciam insignificantes diante da realidade crua que se apresentava. Meu irmão estava morrendo. O tempo para ressentimentos havia se esgotado. Osvaldo, disse finalmente, segurando sua mão magra entre as minhas. Você fez o que acreditava ser o melhor. Para mim, para tia Zulmira. Não vou dizer que não sofri, que não me senti abandonada. Mas olhe para mim agora. Sou formada, sou professora. Tenho um propósito. Ele apertou minha mão com a pouca força que lhe restava. Então me perdoa, irmãzinha, por ter te deixado naquela praça. Foi nesse instante que a verdade mais profunda finalmente emergiu em meu coração. Aquele leilão que parecia ter sido minha maior tragédia havia, na realidade, aberto as portas para tudo que eu me tornara. Se Osvaldo não tivesse tomado aquela decisão desesperada, qual teria sido meu destino? Não há o que perdoar, respondi, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem livremente. Você me deu a única coisa que poderia ter mudado minha vida, uma oportunidade. E ali, naquele quarto humilde de uma casa de colono, encontrei o verdadeiro significado da palavra reconciliação. Não apenas com meu irmão, mas com meu próprio passado. Os dias seguintes a esse reencontro transformaram completamente minha existência em Santa Cruz da Serra. Passei a dividir meu tempo entre a escola e os cuidados com Osvaldo. O estado de saúde dele era grave demais para transferi-lo para um hospital na cidade. Então, fiz o que parecia impossível. Transformei a pequena casa em uma extensão da clínica de Dr. Geraldo. Enviei um telegrama urgente a meu tutor, explicando a situação sem rodeios. A resposta veio não apenas em palavras, mas em ações. 3 dias depois, Dr. Geraldo e Dona Helena desceram de um automóvel empoeirado em frente à colônia, trazendo medicamentos, equipamentos médicos básicos e, acima de tudo, esperança. O encontro entre Dr. Geraldo e Osvaldo foi um momento de intensa emoção. O médico que havia comprado uma menina na praça agora estava cara a cara com o homem que a vendera. Não havia acusações nem julgamentos, apenas 2 homens que, cada um à sua maneira, haviam moldado meu destino. Então é o senhor o famoso doutor que salvou minha irmã, disse Osvaldo com dificuldade, após ser examinado. E você é o jovem corajoso que teve a sabedoria de pedir ajuda quando não podia mais oferecer o que ela merecia, respondeu Dr. Geraldo, ajustando o estetoscópio. Nunca vi aquilo como uma venda, Osvaldo. Vi como um ato de amor desesperado. O diagnóstico não foi animador. Silicose avançada, complicada por uma infecção pulmonar grave. O garimpo havia cobrado seu preço cruel. Dr. Geraldo foi honesto comigo em um momento reservado. Podemos aliviar o sofrimento, melhorar a qualidade dos dias que restam. Mas não há cura, Maria. Você precisa estar preparada. Preparada. Como alguém se prepara para perder novamente a única família de sangue que lhe resta? Como aceitar que o reencontro seria também uma despedida? A notícia sobre minha relação com Osvaldo espalhou-se rapidamente pela comunidade. Para minha surpresa, isso não diminuiu minha autoridade como professora. Pelo contrário. Os moradores de Santa Cruz pareciam ver em nossa história um exemplo daquilo que eu tentava lhes ensinar. Que a educação podia transformar vidas, que sacrifícios feitos por amor têm seu valor, que sempre havia esperança mesmo nos momentos mais sombrios. O número de alunos em minha classe dobrou nas semanas seguintes. Até mesmo o senhor Teodoro, o fazendeiro resistente, começou a liberar os filhos de seus colonos para frequentarem a escola. A professora entende nossa gente, ouviu comentar no armazém. Veio de onde viemos,
mas conseguiu mais do que sonhamos. Enquanto isso, a casa de Osvaldo transformou-se em um centro improvável de atividades. Dr. Geraldo não apenas cuidava de meu irmão, mas notando a carência da região, começou a atender outros doentes nas horas vagas. Dona Helena, com sua experiência em educação, ajudava-me com as aulas e iniciou um projeto de costura com as mulheres da colônia. Lourdes, minha cunhada, revelou-se uma mulher de força extraordinária. Criada em um orfanato, havia conhecido Osvaldo no garimpo, onde vendia refeições para os trabalhadores. Sua devoção a meu irmão era comovente, assim como sua determinação em proteger a pequena Aparecida, minha sobrinha que rapidamente se tornou minha aluna mais aplicada. Durante esse período, algo extraordinário aconteceu entre nós. As barreiras que o tempo e as circunstâncias haviam construído foram desmoronando, dia após dia. Apesar da dor iminente da separação, experimentamos uma integração que nenhum de nós acreditava ser possível. É estranho, comentou Osvaldo numa tarde em que se sentia um pouco melhor. Precisei chegar tão perto do fim para finalmente ter a família que sempre sonhei. Lourdes e Aparecida visitavam a escola regularmente. Dona Helena ensinava minha sobrinha a tocar o velho piano da igreja, descobrindo nela um talento natural que ninguém suspeitava. Dr. Geraldo, sempre pragmático, começou a organizar os documentos necessários para garantir o futuro das duas após o inevitável. Uma noite, enquanto conversávamos no alpendre da casa sob um céu estrelado, Dr. Geraldo fez uma sugestão que mudaria novamente os rumos de nossas vidas. Maria, sei que sua missão aqui é importante. Mas quando tudo terminar, gostaria que considerasse trazer Lourdes e Aparecida para morar conosco em Cunha. A casa é grande demais para apenas 2 velhos, e sua sobrinha merece as mesmas oportunidades que você teve. Olhei para aquele homem que havia me resgatado de um destino incerto e percebi que seu coração generoso não havia mudado com os anos. O leilão da Praça de Cruzeiro não havia sido um fim, mas o início de uma corrente de bondade que agora se estendia para além de mim. Numa tarde chuvosa de novembro de 1957, Osvaldo partiu serenamente, segurando minha mão e a de Lourdes. Suas últimas palavras foram um pedido de promessa. Cuide dela como cuidaram de você, Maria. O círculo precisa se completar. Em seu funeral simples, toda a comunidade de Santa Cruz compareceu. Um testemunho silencioso de como nossa história havia tocado aquelas pessoas. Olhando para o caixão rústico, compreendi finalmente que meu irmão havia me dado 2 presentes imensuráveis. Primeiro, a chance de uma vida melhor ao me deixar com os Almeida. E agora, ao partir, me dava a oportunidade de retribuir esse gesto, cuidando de sua família como haviam cuidado de mim. O leilão na Praça de Cruzeiro não tinha sido o fim de uma família, mas o começo de outra, muito maior e unida por laços que transcendiam o sangue. Hoje, sentada nesta varanda aos 87 anos, rodeada por fotografias de 3 gerações de uma família construída por escolhas, e não apenas por nascimento, percebo como a vida desenha caminhos que nossa limitada visão humana jamais poderia antecipar. Após a morte de Osvaldo, cumpri meu compromisso de ensino em Santa Cruz da Serra até o fim do ano letivo. Foi uma decisão difícil deixar aquela comunidade que havia me acolhido, mas sabia que minha responsabilidade agora era com Lourdes e Aparecida. Em janeiro de 1958, retornamos os 3 para a casa dos Almeida em Cunha, eu, minha cunhada e minha sobrinha de 8 anos. Dr. Geraldo e Dona Helena receberam-nas como se fossem da família. Para um casal que havia perdido a única filha e depois acolhido uma menina desconhecida da praça, abrir novamente as portas de seu lar demonstrava uma generosidade que transcendia qualquer obrigação moral. Esta casa sempre foi feita para abrigar crianças, explicou Dona Helena enquanto mostrava a Aparecida o quarto que seria dela, o mesmo que fora de Berenice e depois meu.
O silêncio nunca lhe caiu bem. Lourdes, inicialmente tímida e deslocada naquele ambiente tão diferente das colônias de café e dos barracos de garimpeiros onde vivera, encontrou seu lugar ajudando na administração da pequena clínica que Dr. Geraldo mantinha para atender os mais necessitados. Com o tempo, tornou-se praticamente uma enfermeira, aprendendo a aplicar injeções, fazer curativos e até mesmo auxiliar em pequenos procedimentos. Quanto a mim, fui convidada a lecionar no grupo escolar de Cunha, onde pude implementar muitas das técnicas que havia desenvolvido em Santa Cruz para alcançar crianças de diferentes realidades sociais. Minha experiência como professora rural tornou-se valiosa na formação de novos educadores e, em 1965, assumi a direção da escola. Aparecida cresceu recebendo a mesma educação privilegiada que me fora oferecida. Seu talento para a música, descoberto por Dona Helena, floresceu sob a orientação de bons professores. Em 1968, foi aceita no Conservatório Musical de São Paulo, uma conquista extraordinária para alguém de suas origens. Mais tarde, tornou-se professora de música, dedicando-se especialmente a levar educação musical a comunidades carentes, completando um círculo que começou quando sua tia foi leiloada numa praça de interior. Dr. Geraldo partiu em 1972, pacificamente, após um derrame que o deixou acamado por apenas 3 dias. Sua morte uniu ainda mais nossa família em comum. Eu, Dona Helena, Lourdes e Aparecida. 4 mulheres ligadas por circunstâncias improváveis, sustentando umas às outras. Dona Helena viveu até os 92 anos, lúcida até o fim. Lembro-me de uma tarde, poucos meses antes de sua partida, quando estávamos sentadas nesta mesma varanda, observando meus alunos que vinham para aulas particulares no contraturno. Sabe o que Geraldo me disse na noite antes de irmos à Praça de Cruzeiro? Comentou ela, seus olhos claros fixos nas crianças brincando no jardim. Ele disse: "Não estamos indo comprar uma empregada, Helena. Estamos indo buscar nossa segunda filha." E ele estava certo. Você sempre foi nossa filha, Maria. Não importam os documentos. Aquelas palavras cicatrizaram uma ferida que, percebo agora, ainda estava aberta dentro de mim. A sensação de não pertencer completamente, de ser uma outsider acolhida por caridade. Dona Helena me deu naquele momento o reconhecimento que eu, inconscientemente, buscara a vida toda. Casei-me tarde, aos 38 anos, com Carlos, professor de história que conheci numa conferência educacional em São Paulo. Ele entendeu e aceitou minha família peculiar, integrando-se naturalmente à nossa dinâmica. Não tivemos filhos biológicos, mas adotamos 2 irmãos, Paulo e Cecília, cujos pais haviam falecido num acidente de trem. A roda da vida continuava girando, transformando tragédias em recomeços. Lourdes nunca se casou novamente, dedicando-se inteiramente à filha e a seu trabalho na área de saúde. Com o tempo, especializou-se em cuidados paliativos, ajudando famílias a atravessarem o processo de perda com dignidade, uma sabedoria nascida de sua própria experiência com Osvaldo. Partiu em 1998, deixando um legado de compaixão que inspirou muitos profissionais de saúde da região. Aparecida casou-se com um médico e teve 3 filhos. O mais velho, batizado Osvaldo, em homenagem ao avô que nunca conheceu, tornou-se engenheiro e trabalha hoje em projetos de mineração sustentável. Uma ironia que não nos escapa, considerando o que o garimpo fez a seu avô. Quando olho para trás, para aquela menina de 12 anos parada na Praça de Cruzeiro, vendida pelo próprio irmão, não consigo sentir amargura. Vejo agora que cada momento, mesmo os mais dolorosos, foi um elo necessário na corrente que me trouxe até aqui, que nos trouxe a todos nós até este presente improvável e precioso. O que parecia ser abandono revelou-se um sacrifício. O que parecia ser uma compra mostrou-se um resgate. O que parecia ser o fim de uma família foi o início de outra, muito maior
e mais rica em sua diversidade. Há poucos dias, recebi uma visita que trouxe à tona todas essas memórias com uma intensidade quase física. Uma jovem jornalista queria entrevistar-me sobre o projeto de alfabetização de idosos que lidero desde minha aposentadoria formal do magistério. Durante nossa conversa, ela notou a única fotografia que mantenho em minha escrivaninha. A imagem desbotada de um menino de 19 anos segurando uma menina de 12 pela mão. "É seu irmão?" perguntou ela curiosa. "Sim", respondi simplesmente. "Ele mudou minha vida." "De que forma?" insistiu ela, com o interesse profissional de quem fareja uma boa história. Por um momento, considerei contar-lhe tudo. O leilão na praça, o homem misterioso, o reencontro em Santa Cruz, o círculo que se completou. Seria uma narrativa poderosa sobre superação, perdão e as estranhas reviravoltas do destino. Mas algo me deteve. Percebi que algumas histórias são preciosas demais para serem compartilhadas amplamente, que certos momentos pertencem apenas àqueles que os viveram. Além disso, como explicar que sou grata a um irmão que me vendeu? Como fazer alguém de outra geração entender o desespero e as escolhas impossíveis daqueles tempos sem que julgamentos modernos distorçam a verdade emocional dos fatos? Ele me ensinou que às vezes precisamos confiar no desconhecido, respondi finalmente. Que os caminhos mais difíceis podem nos levar aos lugares mais importantes. A jornalista sorriu, satisfeita com aquela resposta genérica que soava como sabedoria de uma anciã. Ela continuou a entrevista sobre meu trabalho atual, sem saber que havia passado tangente a uma história que nunca encontrará espaço em suas páginas de jornal. Esta história, a verdadeira, guardo para momentos como este, quando a memória se torna mais nítida que o presente, e sinto a necessidade de organizar os fios soltos de uma existência que já se aproxima do fim. Não para buscar fama ou reconhecimento tardio, mas para honrar aqueles que fizeram parte desta jornada extraordinária. Osvaldo, que teve a coragem do desespero. Dr. Geraldo e Dona Helena, que transformaram uma transação em um ato de amor. Lourdes, que me ensinou o significado da resistência silenciosa. E tantos outros que cruzaram meu caminho desde aquela manhã na Praça de Cruzeiro. Talvez você que me ouve agora esteja se perguntando qual é a grande lição, a moral desta história que atravessa quase 8 décadas da vida brasileira. Não há uma resposta simples, porque a vida raramente se conforma aos contornos organizados de uma fábula. Se há algo que aprendi nestes 87 anos, é que os momentos que mais tememos podem ser portais para destinos que jamais ousaríamos sonhar. Que o verdadeiro abandono não é ser deixado por alguém, mas deixar de acreditar na possibilidade de recomeços. Que família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que construímos com escolhas diárias de amor e compromisso. Quando olho para minhas mãos enrugadas hoje, vejo muito mais que os sinais da idade. Vejo mãos que escreveram milhares de lições em lousas improvisadas, que secaram lágrimas de crianças assustadas em seu primeiro dia de aula, que apertaram as mãos febris de um irmão moribundo, que embalaram sobrinhos netos, que plantaram árvores que hoje dão sombra a pessoas que nunca conhecerei. E em cada gesto, em cada linha desta pele que já foi jovem, há ecos daquela manhã distante na Praça de Cruzeiro, quando um irmão desesperado e um médico bondoso decidiram o destino de uma menina assustada. Um leilão que não era leilão. Uma venda que era, na verdade, um presente. Uma tragédia que continha, em seu núcleo mais profundo, as sementes de uma redenção que demoraria anos para florescer completamente. Se você está enfrentando seu próprio momento na Praça de Cruzeiro, aquele instante em que tudo parece perdido, em que as escolhas parecem impossíveis e o futuro amedronta, lembre-se de minha história. Lembre-se que os capítulos mais difíceis podem ser apenas o prólogo de uma narrativa maior e mais bela do que podemos imaginar em nossos momentos de dor. A vida raramente segue os roteiros que escrevemos para ela.
Os vilões de nosso passado podem se revelar heróis imperfeitos. Os salvadores podem ter motivações complexas, e nós mesmos somos muito mais do que as circunstâncias que nos trouxeram até aqui. Hoje, quando crianças passam correndo pelo jardim desta casa, que já abrigou tantas gerações, quando ouço o piano que Dona Helena me ensinou a tocar, sendo dominado pelas mãos habilidosas de minha bisneta, quando vejo o retrato de Osvaldo recebendo um lugar de honra na parede da sala, obra de Aparecida, que insistiu em manter viva a memória do pai que mal conheceu, sinto que a história completou seu círculo. Não sou mais aquela menina parada na praça, com o vestido azul de flores brancas e os olhos arregalados de terror. Sou a soma de tudo que vivi desde então, de todas as vidas que toquei e que me tocaram, de todos os amores que dei e recebi. E se há uma certeza que carrego em meu coração enquanto o sol se põe nesta varanda, é que nenhum momento de nossa história está desperdiçado. Mesmo os mais dolorosos podem ser sementes plantadas em solo fértil, aguardando apenas o tempo certo para revelar sua verdadeira natureza. Aquele leilão na praça não foi o fim de minha história, foi apenas seu verdadeiro começo.